Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula, então, nós vamos ver potência com números positivos. O que eu vou pedir para você? Pega o seu lápis, pega a sua caneta, pega o seu caderno, pega o seu livro se você tiver aí. Bora pro vídeo, galera. Lembrando que nós estamos no volume 1 e o nosso tema aí é potenciação e radiciação, nosso capítulo. Beleza, galera? Continuando então aí, nós vamos ver sobre potência com expoentes inteiros. O que eu vou pedir para vocês? Vamos pensar nesse esse problema aí que o livro traz para a gente poder ir alencando aí o nosso conceito de potências. Então é o seguinte, ele diz o seguinte, que a cada nova geração de bactérias, o número da população é o dobro da população anterior. Esse número da população aqui que ele está se referindo é o que? É o número de bactérias. Não podemos esquecer disso. E a cada isso é o dobro da população anterior. Então, se na etapa zero, vamos pensar no início, ele sempre vai começar com uma bactéria, porque se não existisse bactéria não teria um início, né? Isso é uma lógica. Vamos pensar junto então. Se ele começou com uma bactéria, ele então está na etapa zero. Vamos acompanhando essa tabela aqui e vamos acompanhando as nossas explicações que o professor vai fazendo ali na parte superior. A primeira etapa, então, vai ser o dobro da etapa zero. Todo mundo concorda? Porque ele está dizendo aqui, ó, que é o dobro da população. Então, se é o dobro, na etapa 1, nós temos 2 vezes 1. Na etapa 2, o que vai acontecer na etapa 2? Na etapa 2, nós estamos, então, multiplicando o dobro de novo. Lembrar que quando a gente fala no dobro, nós estamos falando vezes 2, galera. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, ó, o dobro da etapa 1, 2 vezes 2, 4, certo? O dobro da etapa anterior. Então, ó, a etapa anterior à etapa 2 é a etapa 1, a etapa anterior à etapa 3 é a etapa 2. Então, assim vai continuando. O que nós temos que entender? Se nós pegarmos aqui, ó, 2 vezes 4, eu estou dobrando a nossa etapa anterior. Daí você vai pensar o seguinte, 2 vezes 2 não é 4? Então, o 8, eu não posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2? Todo mundo concorda que isso também dá 8? O que eu fiz? Eu coloquei tudo isso na mesma base, ou seja, na mesma unidade para fazer a multiplicação. Nossa, professor, o que você está fazendo? Isso mesmo, galera, nós estamos então definindo aí o conceito de potências através dessa população de bactérias. O que está acontecendo? Quando eu estou multiplicando o mesmo fator várias vezes, que é o 2, se nós observarmos aqui na tabela, nós analisamos até agora até a etapa 3. Então vamos analisar aqui a etapa 4, só para vocês terem uma noção. A etapa 4, ela vai ser a etapa 2, então é o 8, vezes o 2, que é 16. Só que, pensa o seguinte, quando eu tenho o 8 eu já sei que eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou multiplicar mais um 2. O que está acontecendo? Eu estou acrescentando o mesmo fator à multiplicação. Então, isso é o conceito de potência. Só para vocês entenderem ali, o professor colocou um resuminho bem aqui nesse canto aqui, ó. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 2 ao cubo, que é a nossa terceira etapa. 2 ao cubo é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Esse 2 que está se repetindo, nós chamamos ele de base. Ele é o termo que sempre se repete. O 3, ele é chamado de expoente. O que o expoente faz? Ele manda, ele fala, ele determina quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, observe, professor, então aqui, 2 elevado à quarta, na quarta etapa, ficou 2 elevado a 4. Então, quer dizer que na 10ª etapa, vai ficar 2 elevado a 10? Perfeito, é isso mesmo, 2 elevado a 10. Então, está aumentando. Isso nós chamamos de potência, certo, galera?
Quando a gente fala em potência, observe que aqui na nossa tabela, o livro, ele já traz para a gente algumas potências que nós devemos entender. Uma delas é o seguinte, que na etapa zero nós tínhamos uma bactéria, só que nós representamos pela potência 2 elevado a zero. O que isso quer dizer? Então, quer dizer o quê? Que todo número elevado a zero, independente se for 2, independente se for 1 milhão, sempre vai ser 1. Então, todo número elevado a zero é 1. Isso é a primeira propriedade básica que você tem que lembrar, tá? Outra coisa, na etapa 1, ele diz que o 2, a gente pode escrever ele como 2 elevado a 1. Isso mesmo, galera, a gente conseguiu então definir a nossa segunda etapa. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, quer dizer o quê? Que qualquer número elevado ao expoente 1 vai ser o próprio número. Certo, galera? Espero que você tenha compreendido e pego a essência do que é uma potência. Beleza? Dando continuidade, então, nós temos o seguinte. Observe o tabuleiro do xadrez. Todo mundo aqui já deve ter jogado xadrez na vida. O que é o tabuleiro do xadrez, galera? O tabuleiro do xadrez, né, são técnicas matemáticas que envolvem lógica e estratégia. Quando você vai movimentar uma pecinha, o que acontece? Você tem que pensar o que você vai fazer, qual é a jogada para você poder, então, dar continuidade ao jogo. Só que nós temos que pensar que isso foi feito em 500 a.C., então faz bastante tempo. Mas, desde então, eles utilizam lógica e estratégia. Vamos analisar o seguinte. Tem uma lenda, existe uma lenda de um rei que ele amava jogar xadrez. Então, vamos pensar aí, ó. Ele amava jogar xadrez, só que ele quis dar uma recompensa ao seu inventor, ao inventor do xadrez, certo? Que é o Laur César. O inventor, grande conhecedor matemática, ele fez ao rei um pedido bem simples. Então ele queria, aparentemente que era simples, né? Ele queria 1 grão de trigo pela primeira casa. Então 1 grão de trigo pela primeira casa. Observe aqui, ó. 1 grão de trigo pela primeira casa. Na segunda casa ele queria o 2 grãos. O que está acontecendo? Da primeira para a segunda. Então o que está acontecendo? Ele multiplicou por 2. Ótimo. Na terceira casa, ele queria o quê? 4 grãos. Oh, tá aumentando de novo. Ó, multiplicou por 2. Na, ter... Na quarta casa, ele queria quantos grãos? 8 grãos. Então, multiplicando por 2. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma potência, certo? Só que a nossa potência é o seguinte. Na primeira casa, 2 grãos. Na primeira casa, era 1 grão, que era o inicial, certo? Então, você tem que pensar um pouquinho aí. Na segunda casa, era quantos grãos? 2 grãos, perfeito. Então, dobrou. Na terceira casa, 4 grãos, dobrou de novo. Então, eles foram colocando os grãos até chegar na 64ª casa. Mas o rei não conseguiu atender esse pedido do Laur César. O que nós vamos pensar então? Vamos tentar descobrir, vamos tentar aí raciocinar no nosso conceito de potências. Vamos pensar então. Se na primeira casa ele tinha 1 grão e depois ele foi para... Na primeira casa ele tinha 1 grão, certo? Então a potência era 2 elevado a zero. Todo mundo concorda, né? Então, ó, observe, na primeira casa ele tinha 1 grão, era 2 elevado a zero. Lembra? Todo número elevado a zero é igual a 1. Na nossa segunda casa, ele tinha, então, 2. Por quê? Porque ele dobrou. Então, daqui para cá, fez vezes 2. Daqui para cá, ele fez vezes 2 de novo, igual ele está indicando aqui, certo? Para a quarta casa, ele fez vezes 2. Para a quinta casa, ele fez vezes 2. Para a sexta casa, ele fez vezes 2. Observe que nós estamos na sexta casa, só que a nossa potência está na 2 elevado a 5. Por que isso está acontecendo? Então, você vai pensar e nas próximas aulas a gente vai responder essa questão. Então, qual é o desafio? Imagine que nós temos a 10ª casa. Qual é a quantidade
de grãos que vai aparecer ali. Eu quero que vocês pensem e me respondam também em potência. Então, você vai pensar e colocar em potenciação, no método da potência, certo? Na 13ª casa, qual é a quantidade de grãos? Também, você vai pensar e vai colocar. E por último, você vai colocar por qual motivo você acha que o rei não conseguiu atender o pedido de Laur César. Eu já estou curioso para saber a sua resposta. Beleza? 1. As leituras das potências. Lembrar que nós estamos falando do expoente 2, lei ao quadrado, então 7 ao quadrado, 3 ao cubo, 4 a quarta potência, 5 a quinta potência, 8 a oitava potência e assim por diante. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Sempre que a gente fala em potência, a gente tem que lembrar que nós também temos os números inteiros. Os números inteiros são os números negativos, certo? Então vamos analisar o seguinte. Quando a potência for de um número inteiro, ele é negativo, então aqui é o quadrado, certo? Então você vai pensar o seguinte, toda vez que você tiver um número inteiro, a nossa base é negativa, então esse daqui é a nossa base, né? Ela for negativa, só que o nosso expoente for par, ele sempre vai dar um resultado positivo, certo? E o segundo caso é quando o expoente for ímpar e a nossa base ela continua sendo negativa. Quer dizer o quê? Quando a nossa base é negativa e o nosso expoente é ímpar, nós vamos ter como resultado, então, um resultado negativo. Observe que aqui é multiplicação de frações, então nós temos linha por linha, menos com menos, mais, certo? Aqui é a mesma coisa, menos com menos, mais com menos, menos. Por isso, então, que deu negativo. Presta bastante atenção nessas duas regrinhas. Então, vamos lá, ó. Vamos tentar resolver mais um exercício para a gente pensar junto. Um cientista isolou uma bactéria durante 3 horas, certo? Para ela se duplicar, ela demora 3 horas para se duplicar. Então vamos pensar o seguinte, ó, a letra A ele pede assim, depois de 6 horas, quantas bactérias a gente vai ter? Então o nosso tempo inicial é 0, certo? Se é 0, tinha uma bactéria, beleza? E a nossa potência a gente sabe que é 2 elevado a 0. Quando nós tivemos a nossa primeira reprodução, isso a gente sabe que foi depois de 3 horas. Se for depois de 3 horas e duplica, então quer dizer que a nossa primeira reprodução tinha 2 bactérias, e isso é 2 elevado à primeira potência. E a próxima reprodução, a gente já sabe também que a nossa segunda reprodução, ela é depois de quantas horas? Depois de 6 horas, ou seja, duplicou o tempo, só que também vai duplicar o quê? Vai duplicar a nossa quantidade de bactérias. Então, isso é a potência 2 ao quadrado. Quer dizer, então, que depois de 6 horas ela vai ter 4 bactérias. Quantas bactérias haverá ao término do dia? Então, ó, vamos pensar, nós temos o dia tem 24 horas. Se nós dividirmos por 3 horas que demora cada tempo, nós teremos que terá 8 duplicações aí, 8 duplicações das bactérias. Então, nós vamos pensar assim, ó, a terceira, a quarta, até a oitava duplicação. Fechou? Então, a oitava vai ser depois de 24 horas. Isso daqui não é 2 elevado a 8? Então, quer dizer o quê? Que é 256. Galera, agora que nós já observamos todas as nossas partes sobre potência, eu vou desafiar vocês a pegar o material de apoio, ou se você está com a sua apostila nas páginas 19 a 22, e vamos tentar realizar algumas atividades. Beleza? Até mais, galera. Se você não se inscreveu no nosso canal, dá o like aqui embaixo.